Bom, Thiago, primeiro obrigado por você ter aceito o convite e ter feito essa entrevista. Você aqui é um especialista, né, de transporte público. Vai falar para mim, como é que começou esse negócio de transporte público, né? Como é que você começou a gostar disso aí? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade, né? Se tiver com sede, tem uma groselha aqui, viu? Bom, obrigado, fico grato. Começou quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, né, eu prestava atenção no modelo do ônibus, na cor do ônibus, né, o itinerário, né, eu olhava o letreiro, nossa, esse ônibus vai para tal lugar, para tal lugar. Eu ia muito com meus pais quando eu era pequeno para o centro, né, então eu via ônibus de várias cores, vários modelos. Peraí, produção. Na produção está dizendo que você falar só um pouquinho mais alto para pegar o microfone. Ah, perfeito. Perdão. Então, quando eu era pequeno, eu saía muito com meus pais para o centro da cidade. Então, eu ficava observando o modelo do ônibus, a cor do ônibus, o letreiro, né, para onde que ia, de onde para tal lugar. E eu achava interessante isso, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? E no bairro onde eu nasci, né, cresci, moro até hoje inclusive, era um bairro que tinha ônibus elétrico, trólebus. Então eu achava interessante aquele ônibus, né, andar conectado nos fios, e para mim era fascinante. Eu era pequeno, aquilo era único. Eu falava, o bairro onde eu morava tem ônibus elétrico. Você gostava de trólebus? Eu ainda gosto de trólebus. Né? Existe ainda trólebus? Ainda existe, né? E foi reduzido a metade da frota, né? A maioria é da Zona Leste e parte da Zona Sul. Mas ainda tem em São Paulo. Né? Sério? Gente, bom, tudo bem. Bom, então você sempre gostou assim de transporte público só de olhando assim na rua? Isso, exatamente, né? E engraçado que assim, por mais que eu não sabia o modelo do ônibus, eu olhava o ônibus, eu não sabia o nome e tal, mas eu sabia identificar. Mas você sabe mais ou menos quantos anos você tinha? Olha, eu devia ter por volta de uns 10 anos, por volta disso. Não tanto antes, não tanto depois. Mas era muito novo, né? Mas já gostava. Já gostava, já. Aí você começou a estudar. Isso. E se formou. Isso. Você é formado em quê? Eu sou formado, tenho um curso técnico em transporte rodoviário, técnico em transporte ferroviário, que é graduação de nível médio, e graduação superior, tecnólogo em transporte terrestre. Poxa, então você é realmente um especialista na área, né? Vou aproveitar então o seu conhecimento aqui. Tem algumas coisas que acontecem em São Paulo que às vezes a gente não para pensar, porque a pessoa entra dentro do ônibus, entra no metrô e não sabe, né? Então, já que você é um especialista, vou aproveitar aqui seu conhecimento. Né? Ô Thiago, mais ou menos quantas linhas existem em São Paulo, assim, incluindo linhas de ônibus, metrô, CPTM, tudo? Quanto mais ou menos existe aqui? Né? Só na cidade, eu digo, né? Só na cidade de São Paulo. Em São Paulo, aproximadamente, linhas de ônibus são 1.300 linhas. Gente, 1.300? 1.300 linhas. Aí, às vezes, um pouco para mais, para menos, porque às vezes encurta uma linha, retira outra, inclui uma. Então, mas a média sempre é por volta disso, 1.300 linhas. E como é que é o critério de você excluir uma linha, por exemplo? Eu lembro que tinha uma linha aqui no Mandaqui. Não, tudo bem. Que tinha uma linha no Mandaqui que ele saía de Santana e ia até a Barra Funda e pegava toda a Engenheiro. Acabou essa linha em um mês. O critério, geralmente, eles analisam demanda, se a linha é sobreposta a uma outra linha, se você tem uma outra opção para aquela linha, se a linha é deficitária ou não, se o trajeto dela é muito longo e às vezes é prejudicial para o motorista, né, para fazer uma distância enorme. Então são vários critérios. Né? E por exemplo, tem linhas que, por exemplo, eu vou citar uma, Santana Bancários, 1757, não entra ninguém. Por que essa linha continua? Porque ela é uma linha estratégica e ela é uma opção, a linha 1756, que é o Pedra Branca Santana. Tá. Porque o trajeto que ela faz, nenhuma outra linha faz em parte, e ela também atende o CRI, que é o Centro de Referência ao Idoso, no Hospital do Mandaqui. Que interessante. Então eles pensam em tudo, você tem tudo mesmo. Ela é uma opção a mais, porque eu lembro que quando essa linha ela foi desviada do traçado dela, mudou o caminho dela por alguns meses, o pessoal reclamou, porque ela estava indo pela Voluntários direto, né, pela uma avenida na frente do hospital e não por trás, que é o local de onde era a entrada e saída do CRI, que é o Centro de Referência ao Idoso. Então o pessoal reclamou e ali voltou para o caminho. Então sempre existe essa preocupação mesmo com a população, numa linha de ônibus, quando ela muda a sua rota, quando tira uma linha, quando coloca uma outra linha, né? É assim, né? Eu posso dizer que antigamente a preocupação era maior. Hoje, infelizmente, a preocupação não é tão grande como antigamente. Tanto é que às vezes retiram linha, seccionam a linha, pega uma linha, corta no meio, literalmente falando, né? Secciona a linha.
e o pessoal tem que fazer baldeação no meio do caminho. Infelizmente está menor do que antigamente. E metrô e trem? Tem bastante, você acha que tem bastante em São Paulo? Olha, não, é insuficiente. Mas assim, né, metrô é a linha 1 azul, Tucuruvi Jabaquara, linha 2 verde, Vila Madalena, Vila Prudente, linha 3 vermelha, Barra Funda Itaquera, linha 4 amarela, Luz, Butantã, linha 5 lilás, Capão Redondo, Eucaliptus, que inaugurou semanas atrás. Sério, já inaugurou? Inaugurou Eucaliptus. E tem o monotrilho da linha 15 Prata, que é 2 estações, Vila Prudente e Oratório. Quantas vezes? E aí tem a CPTM também. A CPTM são 6 linhas também, está inaugurando a 7ª linha agora, vai para Guarulhos, né? Sério? Linha 7 Rubi, Luz, Jundiaí. Linha 8 Diamante, Júlio Prestes e Itapevi, aí tem extensão para Amador Bueno. Linha 9 Esmeralda, Osasco, Grajaú, tem extensão, estão construindo extensão para Varginha. Linha 10 Turquesa, que é Brás, Rio Grande da Serra. Linha 11 Coral, Luz, Guaianazes, extensão para estudantes. Linha 12 Safira, Brás, Calmon Viana. E a linha 13 que está construindo agora, Engenheiro Goulart, Aeroporto de Guarulhos. Engenheiro Goulart, Guarulhos? Olha que legal. Uhum. Você tem uma ideia de quantas pessoas usam o transporte público? Porque tem carro, né? Sim. Quantas pessoas usam em São Paulo o transporte público, Thiago? Olha, em média, o metrô, a CPTM transporta 3 milhões em média por dia. Metrô, 4 milhões e meio. E o ônibus está quase na casa de 10 milhões de pessoas por dia. 10 milhões? Isso. Por dia. Uhum. Poxa, é muita gente. Você falou 1.300 linhas, né? Isso. 10 milhões, realmente, muita gente, né? Eu tenho uma dúvida também, Thiago, sobre, por exemplo, a escolha dos pontos de ônibus. Uhum. Tem lugares que é realmente bem estratégico, muito bem localizado. Tudo. Inclusive na cidade de São Paulo mudaram os ônibus, colocaram agora ônibus com assento, os pontos, tudo, né? Como é que é feita essa escolha dos pontos de ônibus? Porque tem alguns lugares que não é muito favorável, assim, esse geralmente a distância entre um ponto de ônibus e outro, ônibus de linhas normais, que não passam por corredores e tal, 300 metros, mais ou menos. Corredor de ônibus chega por volta de 500 metros de distância, né? E o critério que eles usam é pontos estratégicos, né? Se você tem próximo de um hospital, de uma escola, de uma faculdade, de algum ponto de interesse em comum, um lugar que tenha um ambiente de trabalho, que tem um número grande de pessoas que chegam para trabalhar ou saem do trabalho, e também a distância, né? Porque por mais que o ponto naquele local não seja num local bom, ele fica próximo, não fica muito distante de outro. Ah, entendi. Ele tem que respeitar essa distância. E qual que é a linha de ônibus mais longa? Olha, a linha de ônibus mais longa, eu não vou saber a quilometragem de cabeça, mas é a linha, se eu não me engano, 213C, que é da Zona Leste. Jardim Helena... Ela tem por volta 40 quilômetros de linha? De linha. Aí dá 80, né? Que é ida e volta, né? Uma vez eu fui ali na Vila Mariana, que é Parelheiro. A 695Y, eu ia falar, são as 3 também linhas mais antigas, mais longas, ali né? não chega essa, a 477P, Ipiranga Rio Pequeno, e essa 695Y. Aquela ali, você chega agora às 5 horas da tarde, você vai chegar às 10 da noite, Exatamente. É muito grande. Fora um monte de gente. Só complementando, na zona norte de São Paulo, existia um tempo atrás uma linha que era Horto Florestal Butantã USP, que era uma das linhas mais longas também de São Paulo. Também é longe, hein? Até o Butantã? Acabou a linha. Hoje ela é Casa Verde Butantã. Um pouquinho só mais perto, né? Sobre as cores, Thiago, cores que existem, você falou aí linha azul, tudo. Sim. Sobre as cores e os números das linhas, como é que... Primeiro, né, as cores das regiões, fala para nós aí as cores. Você tem a região, dividiu na licitação que teve em 2003, o plano Sistema Interligado, foi na gestão da Marta Suplicy, dividiu a cidade em 8 regiões, mais a região 9 que é o centro. Então ficou a zona noroeste, é o verde claro, que é a região de Freguesia do Ó, Pirituba, Jaraguá. Todos os ônibus têm que ser verde claro. Isso, daquela região. Tá. Tem a área de concessão daquela região. Certo. Aí você tem a área 2, que é o verde escuro, que é Santana, Tucuruvi, Jaçanã, Mandaqui. Aí a área 3 é o amarelo, que fica acima da Radial Leste, que é a zona nordeste. Aí pega São Miguel, Itaim, Ereni Matarazzo. Amarelo, né? Isso. A área 4, abaixo da Radial Leste, e acima da Anhangamelo ali, Sapopemba. Aí pega Vila Carrão, Aricanduva, é o vermelho. Área 5 é a área sudeste, aí pega ali Ipiranga, Cursino, Sacomã. Área 6, que é azul claro.
aí pega lá para Zona Sul, Parelheiros, Grajaú, Sim, Jabaquara, lá no inferno, né? área 7, Com respeito, eu chamo de Parelheiros, né? área 7, que é vinho, e aí pega ali um pouco de Santo Amaro, Capão Redondo, Jardim Ângela, Socorro, Vinho, né? e o laranja, que é oeste. E aí pega Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno. Eles são divididos. Quem que faz essa seleção aí? Não, aí é a SP Trans que faz essa divisão, aí tem a licitação de concessão para as empresas de ônibus, né? E aí elas operam, dependendo da garagem que fica situada no bairro. Aí digamos, Thiago, que o caboclo tá lá, onde você falou, Jardim Ângela, né? Bem longe da Zona Norte, né? Bem longe, né? Jardim Ângela. Como é que é dividido? Como é que ele sabe, por exemplo, o número das linhas? Eu acabei de falar aqui do bancário, 17,57. Como é que é feito isso aí? Essa escolha aí? Então, dividido. Hoje acontece o quê? Hoje tem uma confusão. Porque parte das linhas de ônibus de São Paulo tem a numeração de antigamente, que foi entre as décadas de 70 e década de 90. E tem as linhas que tem a numeração da concessão atual que eu falei do plano interligado de 2003. Então o que acontece? Geralmente o primeiro dígito da linha indica de onde a linha sai e o último dígito onde ela chega. Então, por exemplo, pegando aqui Zona Norte, região 2. Aqui tem a linha 208N, que é Metrô Santana, Terminal Pinheiros. Ela sai da área 2 e vai para a área 8, que é Pinheiros. 208. Então Isso. ela sai da área 2 e vai para 8. Isso, exatamente. Ah, entendi. E sobre o trânsito que existe na cidade de São Paulo, que é realmente bem desgastante, né? O que seria para você, agora para o pessoal, Thiago, o que seria para você uma solução para o trânsito de São Paulo? Seria mais corredor? Você falou que vão fazer mais corredor, né? Qual é a sua opinião? Como é que ajudaria a melhorar esse trânsito aí? Que é a produção. Pode falar, pode falar. Primeiramente, prioridade absoluta para o transporte coletivo. Prioridade absoluta. Para o transporte coletivo? Para o transporte coletivo. Você tirar o espaço do carro e dar espaço para os ônibus. Porque é injusto, né? Um ônibus que transporta 80 pessoas e ocupa um espaço de 12 metros por 3 de largura, perder espaço para carro que transporta uma ou duas pessoas. Se você olhar numa avenida, por exemplo, Radial Leste ou 23 de Maio, quantos carros ocupam espaço transportando uma ou duas pessoas? Mais ou menos, vamos arredondar, vamos supor que cada carro transporte 2 pessoas. Seriam 40 carros para 80 pessoas. Qual o espaço que 40 carros ocupam numa via? Sabendo que o ônibus transporta o mesmo número de pessoas e com um espaço bem menor. Mas aí, por exemplo, a cultura do brasileiro é gostar de carro. Sim, infelizmente. Aí teria que reeducar o brasileiro a andar de transporte público, não andar de carro. Você tem que priorizar o transporte coletivo de forma que a pessoa veja que o transporte realmente melhorou. É melhor. E ela, por exemplo, ela está presa no carro. Eu estou aqui preso no meu carro, só que o ônibus está fluindo. Então ela, talvez amanhã eu deixe meu carro na garagem e vou naquele ônibus que está fluindo. Entendi. Porque tem um corredor, uma faixa exclusiva. Ela está vendo que não vai ficar presa. Então, para você, a prioridade é dar mais espaço, a solução é dar mais espaço para o transporte público. O transporte público, aí no âmbito de ônibus, mais corredores de ônibus e metrô. Mais linhas de metrô, mais linhas... Aí no caso, linhas de metrô não, falam linhas metroferroviárias. Porque hoje em dia se confunde, tem um certo preconceito entre metrô e trem. Só que é a mesma coisa. É tudo igual, né? Tudo bem que o trem às vezes é meio difícil pegar, né? Galera ali. Muito bem, Thiago. Legal. Gostei da resposta. Agora eu vou falar uma coisa também aqui. Coisa que a gente falou no começo da entrevista, né? Sobre os trólebus. Cara, você é ainda a favor desse negócio de trólebus? Sem dúvidas. Sou a favor. É uma tendência mundial. Hoje são cerca de 48 países no mundo que operam trólebus, países desenvolvidos. O pessoal acha que trólebus é uma coisa ultrapassada, uma coisa antiquada, mas países do mundo, Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha, Espanha, todos os países têm trólebus. Sim, mas em qual museu eles estão? Estão rodando. Você está brincando? Estão rodando. Trólebus? São trólebus ultramodernos. 48 países no mundo possuem trólebus. E tem algum trólebus ultramoderno aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo nós temos o que podemos dizer de trólebus modernos, são trólebus que têm bateria. São os trólebus com bateria de autonomia. Então se faltar energia, ou por acaso cair a rede, quebrar a rede, ele não fica mais parado. Ele pode trafegar por mais 7 quilômetros aproximadamente, que é só para exemplificar. Quando acaba a luz, quando falta energia, é naquela área que a subestação alimenta. Então a subestação alimenta um trecho da rede aérea.
Então, se faltou energia nesse trecho, o trólebus sem bateria tem que parar. Com a bateria, ele consegue se locomover até o próximo trecho onde tem energia. Então, ele consegue prosseguir a viagem até o ponto final dele. Mas a gasolina não faz a mesma coisa? Não. Polui. Essa é a diferença. Por que você defende tanto o trólebus? Poluição. Elétrico, poluição local, no caso estou dizendo, porque toda forma de energia polui de algum jeito. Tanto para você, tanto energia fóssil, né? Diesel, Sim. gasolina, polui, e para gerar energia elétrica tem certa poluição, energia nuclear, mas enfim, a poluição local não tem. Tem a poluição visual que o pessoal reclama, mas é preferível você ver poluição, que é o fio, do que respirar poluição. Isso é verdade. Então tá aí a dica aí, gente. Trólebus. E é viável, é muito viável. O custo do trólebus em corredores de ônibus é mais barato, é menor que um ônibus comum, dos corredores, porque nos corredores eles não têm problema com trânsito, porque o ônibus parado no trânsito é prejuízo, né? Então no corredor ele consegue ter uma fluidez boa, não tem problema. Se eu não me engano, lá acho que São Bernardo, tem uns corredores, Isso, corredor do ADD. Né? Isso. Legal, muito legal. Bom, para terminar aqui a nossa entrevista, o Thiago, você tem um blog, não tem? Fala aí pra galera aí qual o seu blog, você também tem alguns cursos que você fez, aí você pode deixar. Fica à vontade. Eu sou graduado, né, tecnólogo em transporte terrestre pela FATEC. O curso é oferecido na FATEC Tatuapé, onde eu me graduei, e na FATEC Barueri. E tem um curso técnico, de nível médio, que é na ETEC do Bom Retiro, ali na Avenida Tiradentes. Transporte metro ferroviário e rodoviário. Eu me graduei em todos eles, né, foi um atrás do outro, né, rodoviário, metro ferroviário e faculdade, né. Você demorou muito para terminar? Não, todos eles juntos foram 5 anos e meio. Uma faculdade, né? É. E o curso é muito bom, os professores são altamente capacitados. Você aprende muitas coisas da área de ferrovia, rodovia, o curso de transporte terrestre, né? Mas infelizmente, né, o curso ele ainda não é reconhecido por muitas empresas. Muitas empresas não conhecem. Pô, aí você chega e fala, qual a sua graduação? Eu sou tecnólogo em transporte terrestre. Mas existe esse curso? Sim, existe esse curso. Ele é um curso mais focado, porque as empresas da área de transporte, de maneira geral, elas dão preferência hoje para contratar engenheiro. Só que quando você contrata engenheiro, você tem que chegar lá e ensinar para ele o que tem que fazer. O tecnólogo em transporte, não desmerecendo os engenheiros, mas o tecnólogo em transporte já é focado nisso. Então ele já chega lá, ele já sabe fazer o planejamento de uma linha de trem, uma linha de ônibus, fazer logística também tem, você aprende logística no curso, então a formação mais focada. Você recomenda muito mesmo esse curso? Recomendo muito, o curso é muito bom. E no meu caso do meu blog, né, eu tenho o meu blog que chama Planurb, tem uma página no Facebook que chama Planurb, e tem o blog também que eu fiz no WordPress. Né? Você fala o que nesse blog aí? Eu falo sobre planejamento urbano, e dentro do âmbito de planejamento urbano eu falo mobilidade urbana, saneamento básico, acessibilidade e sustentabilidade. Então vamos lá, para todo mundo ver aí. Repete de novo aí, qual o nome do blog, para as pessoas acessarem aí. Chama Planurb. Planurb. Certo, isso aí é um blog, né? Isso, é um blog. Você tem outras redes sociais que você pode divulgar aqui para o povo? Tem a página no Facebook também, que também chama Planurb também, né? Só a gente digitou lá Planurb, aparece lá e tal. Legal, muito bem. Bom, Thiago, gostei muito da entrevista aqui, eu agradeço você de novo. Espero que você tenha gostado. Olha o povo lá. Acabou, gente. Pô, isso aí foi uma entrevista bem legal aqui com o Thiago a respeito de transportes públicos. Espero que você tenha gostado, hein? Gostou, Thiago? Gostei, eu agradeço a participação, agradeço o convite, né? A oportunidade de divulgar um pouco do curso, do blog, falar um pouco do transporte, falar de coisas, né, que as pessoas não entendem, né? Ou não estão por dentro, né? E, enfim, agradeço. É isso aí. Estivemos hoje aí com o Thiago Silva, Transporte Público. Até o próximo programa. Valeu. Toma groselha. Bom, tô falando, eu não devo falar, tinha mais coisas pra falar, mas enfim, né?